Bem, a reportagem do blog do Viurismar veio aqui no Casarão, que fica aqui ao lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, para a gente tentar investigar e apurar o suposto fenômeno. Foi registrado por uma fotografia feita por membros do Núcleo de Comunicação da Prefeitura Municipal de Itauá, onde essa foto aparecem algumas imagens, um vulto e um suposto rosto com os olhos vermelhos. A equipe do Núcleo de Informação e Comunicação da Prefeitura de Itauá que veio aqui ao Casarão para, então, coletar algumas imagens, e a Hermília, que faz parte do NIC, nós estamos no mesmo ângulo daquela foto que foi tirada, em que apareceram aqueles vultos e imagens. Bom, Hermília, esse trabalho que vocês vão fazer aqui nesse Casarão, qual foi o objetivo? Não, mas foi fotografias da casa, né? Muita gente de Itauá, Viurismar, tem uma curiosidade sobre essa casa. Até porque tem várias pessoas que nunca entraram nela. Então nós viemos fotografar a fachada, que é uma das primeiras residências, né, de Itauá, que morou o Coronel Lourenço Alves Feitosa, que ele constituiu a família. Chega a ser parente aí da família de vocês? Meu tataravô, né, e o vovô Gerardo era, na verdade, o neto dele, filha da dona Mercedes. E aí aqui, eu gosto sempre de dizer o seguinte, que essa casa ela está para Itauá, como Itauá está para essa casa, né? Aqui é um relato histórico vivo ainda, um patrimônio histórico que nós temos. E essa casa, ela deve ter esse simbolismo, esse nosso sentimento de preservar a nossa história, porque está no nosso DNA, na constituição familiar de todas as pessoas que moram em Itauá. Então nós viemos para fotografar, para que as pessoas pudessem ver como é a casa, né? Aqui antigamente, eu lembro quando eu vinha para a missa, aqui na Igreja Nossa Senhora do Rosário, pequena ainda, eu via muitos azulejos nessa casa, e hoje já não tem mais, né? Morava uma família aqui, a gente passava e via esses azulejos, hoje só tem essa da imagem de São José, mas assim, mostrava também essa devoção, né? Essa fé que as pessoas e as famílias de Itauá até hoje têm, né, São José, e enfim. E ela, como eu falo, ela tá para Itauá, né? É uma casa nossa que pertence ao povo de Itauá e que, assim, eu vejo fica ao lado de um outro prédio patrimônio histórico, né, de Itauá, que é a nossa assim como outras residências aqui próximas, né, que fazem parte desse acervo patrimônio histórico-cultural do município. Bom, eu sei que vocês estão fazendo esse trabalho em vários locais aqui da cidade, é uma atividade praticamente rotineira. O que de fato chamou a atenção, né, foi a foto que vocês fizeram após a conclusão do trabalho. Isso foi o que repercutiu. Qual foi a reação de vocês quando chegaram lá no núcleo de comunicação para verificar as imagens que vocês tinham feito? Bom, então, aí o Sheldon, companheiro nosso, ele tem essa fotografia no celular, e aí de imediato a gente se assustou, né? E aí ontem, inclusive, eu vim aqui na casa para ver da mesma forma se aparecia alguma coisa, se tinha alguma coisa que desse uma recha que provocasse, né, aquilo, e não tem. Como vocês podem ver, ela não tem, né? E assim... A foto não recebeu nenhum tipo de tratamento? Não, nada, nada. Do jeito que foi tirado, a gente passou para um colega de trabalho, que aí ele postou e aí ganhou essa repercussão toda. Eu disse, não, preciso colocar algo, porque assim, as pessoas às vezes acham, é uma montagem, outros, isso é... Photoshop. Photoshop, não sei o quê. Mas não teve nada disso, né? Para quem é espírita ou que trabalha com essas coisas, sabem que existe. A gente é cercado por um mundo espiritual. Agora, se tem aqui, eu não sei. Eu não posso provar, né? Mas essa fotografia, ela foi tirada aqui, apareceram essas duas imagens que a gente não sabe o que seja, né? Como você pode ver, atrás a porta ela tem quase 2 metros e atrás na parede não tem nenhuma fotografia. Quer dizer, foi aqui que apareceu uma suposta imagem de um dois olhos, né? E a outra imagem foi um vulto exatamente aqui entre os dois repórteres aqui, o Sheldon, que é fotógrafo, e o Sérgio, que é cinegrafista. Sim. Né?
Sim. Então, assim, a gente ficou meio sem entender muito bem, mas é uma coisa que está aí para os estudiosos, para as pessoas que entendem mais a respeito disso, de que possa falar o que realmente seja, né? E, enfim, a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer lugar. Bom, vocês já vieram aqui várias vezes depois daquela Sim. foto e Nada. Muita gente também já veio Já por conta veio da por repercussão. curiosidade. E assim, o que me deixa, de certa forma, feliz é que o povo de Itauá começa a enxergar essa casa, né? É que ela não é uma casa em ruínas, ela é uma casa que preserva a nossa história, né? Não é só a história da família Feitosa, ela é a história das famílias de Itauá. E como eu falo que o Coronel Lourenço Alves se estabeleceu aqui, fez muita coisa, foi dos primeiros interventores do município, mas que deixa esse legado para todos nós, e assim, ela não pertence a mim, ela não pertence ao Sheldon nem ao Sérgio, ela pertence a todos nós e que deve ser mantida, né? A gente espera, né, que seja ela ainda, essa arquitetura que tem, que os padrões, muitas casas são diferentes e tal, mas que esse padrão seja mantido para que a gente possa preservar a nossa história cultural. De qualquer maneira, essa foto pode repercutir positivamente para um olhar assim, mais focado aqui para casa, né? Com certeza. E assim, os relatos que a gente vê, muitas pessoas entrando em contato, perguntando o que é, e aí eu sempre a resposta é a mesma. Não sei, mas que bom que vocês viram, porque essa casa existe, ela está no coração de Itauá e ela é de todos nós. Paulo César da Silva é presidente da Academia Itauense de Letras e também historiador e com alguns trabalhos publicados a respeito da história aqui do município de Itauá. Paulo César, pelas suas pesquisas, qual é a história desse casarão? Bom, Vioresmar, do pouco que a gente conseguiu fazer levantamento de dados até o momento, porque ainda as pesquisas sobre essa construção carecem de maiores informações e análise de fontes, é uma casa que pertenceu ao então Coronel Lourenço Alves Feitosa e Castro, que foi o primeiro intendente, também o primeiro prefeito de Itauá no início do século XX. Essa casa também, conforme relatos, abrigou a primeira casa da Câmara dos Vereadores de Itauá. É uma construção que tem alguns detalhes que remontam ao neoclássico, né, com adaptações à arquitetura urbana do sertão, né, do sertão no modo em geral, do Nordeste. Ele tinha essas adaptações ao estilo neoclássico, com algumas influências de uma arquitetura que remonta também à arquitetura portuguesa. Como a gente observa no canto aqui, você tem ali uma espécie de uma pintura, né, uma espécie de um piso, ou ladrilho, que esse tipo de ornamento era muito comum em Portugal, também no Brasil foi trazido esse tipo de arte sacra, né, que é pintada sobre um azulejo, e provavelmente essa peça foi talvez encomendada pelo Coronel Lourenço Alves Feitosa para poder ser aplicada nessa casa. Há relato também que em outras partes delas haviam esse tipo de adereço, mas a gente não pode comprovar isso por enquanto, por conta que falta fontes, né, informações mais precisas sobre isso. Tem um porão? Pois há o relato que existe um porão nessa casa, né, onde dizem que abrigava escravos e coisa desse tipo, embora que a gente não pode afirmar 100% que abrigava escravos, porque a gente pode cometer uma espécie de erro histórico, tendo em vista Os registros não constam isso? Tendo em vista que a casa, provavelmente a construção remonta a um período posterior à libertação dos escravos, né? Então, se você fizer criar esse anacronismo em relação a dizer que esse porão era onde se colocava escravos, a gente comete um erro histórico nesse sentido. Mas que o porão também era utilizado pela família à época, e isso existe dentro de toda a estrutura arquitetônica da residência. Sem querer fazer nenhuma ligação com a história desse prédio, mas com essa imagem que foi feita por fotógrafos, pessoal do Núcleo de Comunicação e Informação, sobre supostos vultos e
imagens supostamente sobrenaturais ou paranormais que foram registradas aqui. O que você acha disso? Bom, eu só acho um fato curioso, não posso falar muito sobre isso, porque realmente, como historiador, eu não tenho propriedade para falar desse tipo de fenômeno, né, que acontece, mas eu só posso dizer que, como pessoa que trabalhamos juntos com a equipe, é uma foto realmente real, que não houve nenhum tipo de manipulação. Todavia, não dá para dizer com clareza se foi ou não foi. Esse tipo de resposta eu não posso fornecer. No entanto, no que tange aos aspectos historiográficos, é uma casa que realmente tem uma representatividade muito importante para o município do Tauá, por toda a sua relevância e contexto histórico dentro daquilo que a gente compreende como história e memória de Tauá. Inclusive, eu tento trabalhar esses aspectos e continuo minha pesquisa em relação ao que envolve a construção e tudo o que envolveu o tempo dessa construção, como outras em Tauá, para tentar trazer mais respostas precisas para que, evidentemente, possa contribuir no estudo da história local. Você acha que esse prédio tem, essa edificação aqui tem quantos anos? Eu acredito que ela tenha mais de 100 anos. Eu acredito que é uma construção que data ou do fim do século XIX, ou, no máximo, bem no início do século XX. Se a gente considerar que essa casa pertenceu ao coronel e intendente Lourenço Alves Feitosa e Castro, e realmente o período que se tem relatos mais, como a gente pode dizer, do período que a gente tem relatos históricos sobre o coronel, é realmente o período em que ele se tornou intendente, que é realmente o primeiro período do século, a primeira década do século XX, né, entre 1900 e 1910. É um prédio que está bastante deteriorado, né? Sim, é um prédio que hoje se encontra bastante deteriorado por conta do tempo, evidentemente, né, embora você percebe que é uma construção muito resistente. A gente admira como que o trabalho arquitetônico da época tinha o cuidado de se construir casas que durassem, né? Então é uma casa que, embora ela está deteriorada e carece de um restauro, mas que todavia ainda preserva muitas características originais, o que para a história e para a memória é muito importante. Bem, nós convidamos também para conversar conosco a respeito dessas imagens que surgiram nas redes sociais o ex-padre aqui da paróquia de Itauá e hoje professor José Medeiros, formado em teologia, sociologia, e que em outros momentos aqui do município de Itauá, quando surgiram situações supostamente paranormais, a gente sempre buscou o auxílio do então padre José Medeiros para a gente tentar entender essa situação. Padre, o senhor recebeu essas imagens e já fez uma visita aqui ao casarão. O que o senhor poderia nos dizer a respeito do que ocorreu aqui? Bom dia, Virismar, e bom dia a todos aqueles que te acompanham. Logo que eu soube da história, e você também foi um dos que me comunicou, eu vim fazer uma verificação, visitar o local. E assim, a primeira imagem, aquela que fica entre os fotógrafos, não tem nada de anormal. Lá a parede foi pintada várias vezes, foi colocada imagens também provavelmente de candidatos, de eleições. E você chegando lá, mesmo hoje ou qualquer hora, sem precisar de câmera de alta resolução, você já vai perceber uma marca na parede que dá, com a câmera de alta resolução, dá para gerar uma imagem. Quanto a outra imagem que aparece nas frechas da porta... Na parte de cima da porta, né? Eu tive lá, examinei direitinho, lá tem um fio preto por trás, e tem também lá nos fundos, dá para a gente perceber frechas também que provavelmente provocam aqueles olhos com o flash da câmera, né? Então, assim, evidentemente que essa casa tem um histórico. Ela morou aí, provavelmente, no passado, pessoas da raça negra e que, assim, tiveram uma vida sofrida. Assim, eu não sei nem se eu posso dizer isso, porque eu não tenho. Mas, assim, há quem diga que aí foi um antigo senzala. Porém, eu conversando com a Xixica, que é uma das pessoas uma moradoras mais antigas da rua, ela disse que não. Ela disse que foi uma família que foi criada o tempo todo para um dos proprietários da casa do passado e
Inclusive aqui teria funcionado também a Câmara de Vereadores. Justamente. Essa casa tem um histórico muito grande, mas tem também fatos de pessoas que suicidaram nela, morreram, se enforcaram, né, na casa. O que acontece? Segundo a parapsicologia, nós somos energia. Isso não precisa nem ir na parapsicologia. A biologia também diz isso, nos explica isso. Nós somos energia. E as energias, elas se concentram dependendo da situação, do fato. E como a gente já falou outras vezes, quando é um fenômeno paranormal, ele é fácil de ser explicado pela psicologia, pela parapsicologia. Porém, o que eu percebi ali não tem nenhum fenômeno. Tem uma boa câmara, eu não sei se eu estou falando a palavra certa, que eu tenho dificuldade em pronunciar algumas palavras, mas é uma câmera fotográfica de alta resolução, e que é capaz de, no seu flash, produzir imagens, como produz a imagem da gente. Então, qualquer ambiente em que favoreça uma boa imagem, ela vai produzir. Mas não tem nada do outro mundo. Eu tenho certeza que não tem nada de anormal. Né? E, claro que a gente tem todo um respeito por aqueles que acreditam nisso. A gente sabe que o espiritismo trabalha nessa linha, e a gente teria até argumentos para justificar isso, mas eu garanto a você que não tem nada de espírito ali, não tinha nenhum fantasma. A parede vocês podem comprovar chegando lá e tirando uma foto, ou indo lá ver a parede nua como está. E as frechas da porta, a imagem que apareceu na flecha não tem nada a ver com fantasma. Você acha que pode ser, então, fruto da imaginação das pessoas, aquela questão de não acreditar em tudo que os olhos veem? Eu estava agora discutindo com um colega ali, dizendo que muitas imagens, muitas coisas, dependem do ponto de vista que a gente vê. Por exemplo, se eu for olhar essa construção da igreja matriz, a luz de como ela foi construída, com mão de obra escrava, é um desastre. Eu não vou nem olhar para a igreja como uma coisa boa. Mas se eu for num shopping, por exemplo, eu, pessoalmente, e olhar ela como um templo do capitalismo, eu também não vou olhar como coisa boa. Eu, pessoalmente, não me sinto bem num shopping. Porque lá é o cúmulo da exploração capitalista do mercado atual. Então, depende de como eu olho. E como existe muita gente, muitas crenças, e nesse mundo da diversidade, o que não se pode faltar é crença, né? E a gente tem respeito por a diversidade, a gente quer respeitar todas as pessoas com suas crenças. Agora, o que eu não posso é alimentar uma fantasia. Isso que a gente viu ontem não passa de uma boa câmera fotográfica que é capaz de captar imagens extraordinárias. Mas que essa história... Até coisa que não está presente, ou pelo menos que a gente veja ou enxergue a olho nu. A câmera consegue, porque ela amplia, certo? Mas isso não significa que seja um fantasma, sabe? Não significa que seja... Olha, qualquer risco na parede que foi coberta com a tinta, que o tempo vai desgastando, ele pode provocar uma imagem bonita. E ali nós tínhamos no passado uma imagem de São José. Só que eu fui verificar, me parece que a imagem é no azulejo e ainda está do lado. Não seria essa imagem. Mas pode ter outras pinturas do passado. Aqui foi câmara, aqui foi local de religião, então pode... A imagem primeira que está entre os dois fotógrafos é uma imagem que caracteriza até uma freira, ou um padre, tem como se fosse um crucifixo na roupa. Um véu. E ali pode ter sido uma imagem, de fato, de um religioso que colocaram na parede, foi pintado por cima, e porque esse ambiente aqui era todo ligado à igreja, foi pintado por cima, e com a câmera agora, a pintura desgastada pode ter capturado essa imagem, que fica bem parecida. Mas não tem nada a ver com fantasma, nem com espírito que estão rondando aí. Eu tenho certeza que não existe. O senhor não acredita nisso? Não acredito nisso. Se disser, você acredita que houve negros que apanhou, que sofreu aí, que foi massacrado, que passou necessidade, que foi judiado, eu acredito que possa ter acontecido isso. Mas que essas pessoas estão aí para trazer algum, nem traz mal e nem traz bem. E se tivesse, não era problema nenhum, porque um tipo de espírito de concentração energética desse nível não faz mal, e não faz mal, também não faz bem. Ou seja, não vale a pena nem a gente discutir sobre isso. Então a população fique tranquila que aí não tem nada disso, não. Quando o senhor estava no seminário, né, estudando para se tornar padre, né, vocês recebem muitas informações e ensinamentos a respeito desses fenômenos que, assim, me parece que
Vocês são meio céticos em relação a isso? Você nunca viu alma, não? Nunca vi alma. Tive muita vontade, por exemplo, eu sou de uma época em que o povo via alma, que tinha um juazeiro que aparecia, que tinha um local, mas eu nunca tive a oportunidade de encontrar com uma. Se existir, eu ainda sonho com isso, para poder dizer, rapaz, vi, né, para não morrer sem ver. Mas mesmo eu sendo um cara do campo, um agricultor, e no seminário, quando a gente estudava parapsicologia, até eu já contei essa história para você. De uma comunidade que eu acompanhei, e essa comunidade apareceu um fenômeno de um casalzinho que ao meio-dia tentava descansar e não conseguia porque aparecia um porquinho novo na calçada, dentro de casa, assombrando e incomodando, e não tinha quem conseguisse pegar esse porquinho. E aí eu levei o caso para o seminário, porque eu tinha aula de parapsicologia, estava pagando a cadeira de parapsicologia, e contei para o professor, e ele mandou observar se não tinha nem uma jovenzinha em processo de puberdade, porque a parapsicologia ela se manifesta muito, é uma coisa incontrolável, é bom que você saiba disso, é uma energia incontrolável, o ser humano não consegue controlar, e é provocado por sentimentos afetivos, né? A mãe, a criança, ele mandou eu observar se tinha uma mocinha em fase de puberdade, e tinha uma menina com 12 anos, e ela ficava todas as ocasiões, ela ficava na sala. E ele me ajudou a dizer que eu contasse isso para a família, na frente dela, e contasse para ela que o fenômeno terminava. Porque era uma coisa incontrolável. Ela não controlava, apenas ela tinha ciúme do pai com a mãe. E gostava muito do pai e achava que a mãe ficasse deitada ao lado dele. E tinha apenas uma cortina dividindo a sala e o quarto, né? E eu fiz do jeito que o professor mandou e o fenômeno se acabou imediatamente. Não teve mais fenômeno lá. Assim, para dizer, essas coisas, nós somos carregados de energias e nós, seres humanos, segundo o padre Quevedo, a gente, depois de 50 metros, você não é capaz de levantar nenhuma colher, mas antes disso, 20 metros, 10 metros, a gente é capaz de fazer coisas extraordinárias. Então a mente humana pode produzir fenômenos extraordinários. Até a pessoa que estava fotografando, se é uma pessoa que tem medo dessas coisas, e como a casa, dependendo da hora, ela assusta um pouquinho pelo clima, pelas histórias que a gente já escutou, então pode ser que a própria pessoa que estava fotografando projeta essa imagem, dependendo da idade, involuntariamente. Eu quero que saiba que essas coisas são involuntárias, não é a pessoa querendo, certo? E é um fenômeno natural, não é nada de espírito, nada do céu, é uma coisa natural aqui da Terra, certo?